Olá, começando pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 23, e para vocês que nos acompanham por todo o mundo, né, pelo site tvcapitalgoiania.com, a única emissora em tempo real na internet, mais uma edição aqui do Jornal Argumento, que a gente recebe, né, com muita alegria. É um prazer receber sempre essa pessoa que transcende a questão política. Vereador, é com muita alegria que eu parabenizo o senhor, mais um aniversário, mais um ano de vida, e é bom saber que o senhor ainda continua forte, firme, trabalhando, lutando. Meus parabéns e obrigado pela presença. André, é um prazer muito grande estar aqui de volta no Jornal Argumento, na nossa TV Capital, que por sinal costuma, através da sua intervenção, fazer resumos especiais da vida política, administrativa, social, religiosa, de toda essa convivência da nossa cidade de Goiânia, do estado de Goiás e do Brasil. Quando a gente vê um Jornal Argumento, você tem que vir preparado e, aliás, tem que estar sintonizado, ligado com o que acontece dia a dia, porque senão você chega aqui, você nos encosta na parede. Não, eu sempre falo que a arma do jornalista, ela é a pergunta, né? A gente tem visto aí nesse período eleitoral que alguns, né, em rede nacional estão se tornando aí, estão fazendo inquérito, inquisição, quando na verdade a nossa arma é só perguntar e quem está do outro lado é que vai julgar a resposta. Justamente, né? Justamente. Por falar nisso, essa semana agora a gente está vivendo uma situação no Brasil que as coisas estão assim se mudando muito. Eu queria a opinião do senhor, em primeiro lugar. Será que se, independentemente de partido, de qualquer coisa, a simples mudança de um presidente da República salva um país, vereador? Estou errado? Não, salva. Nós tivemos grandes histórias no Brasil de presidentes. Mas e o parlamento? De presidentes que se comportaram de forma diferenciada. E com o parlamento também, que vai coincidir. A boa coisa agora coincide, né? A mudança do Congresso Nacional, boa parte dele, ou a renovação ou a continuidade. E também a possibilidade da mudança de um presidente da República ou de uma presidente, né? Na verdade, nós estamos agora com um fenômeno interessante. Hoje, ao meu entender, nós temos um grande problema. Ou talvez o reconhecimento, né? Temos duas mulheres aí. É isso que eu queria dizer, está faltando o presidente, na semântica da gramática, o masculino, né? Parece que o presidente, duas mulheres, podem estar na linha de frente de disputa. Eu estou falando hoje, não significa que o Aécio não possa avançar, que o Aécio não possa chegar ao segundo turno, que ele possa se renovar nesses 30 dias ou 34 dias e chegar no segundo turno. Mas neste momento, agora, no estado qual que nós estamos vivendo, o problema da comoção, o problema do Eduardo Campos, o problema da Marina, o problema de que ela começa a se manifestar recebendo o apoio do contraditório daqueles que não querem esse estado de continuidade que se encontra a federação. Essa questão do grupismo, essa questão de que tem um ou dois por trás que continua mandando no governo federal, essa questão de que foi desmanchado uma série de esquemas, e esses esquemas vieram à tona com muita facilidade agora, através de um ministro corajoso, que teve a impetuosidade, teve o poder pessoal, e não do colegiado, mas de impor comportamentos àqueles que erraram, está refletindo neste momento na pessoa de uma candidata. O senhor fala de Joaquim Barbosa, só que ele pagou um preço muito caro por isso e foi aconselhado a se aposentar. Então, assim, às vezes no Brasil vale a pena lutar assim, pela moralidade, André, tem que valer a pena. Tem que valer a pena. Porque senão daqui um dia no Brasil as pessoas perdem a credibilidade completa. Se você fizer uma pesquisa agora em Goiânia, em Goiás e no Brasil, eu acredito que mais de 60%, faltando 34 dias para as eleições, não definiu o perfil do seu candidato. Não, pior do que isso. Não definiu. Uma pesquisa divulgada essa semana, 50% do eleitorado ainda não assistiu a um programa eleitoral. Então, ou seja, quer dizer que essas pessoas, elas nem conhecem. Não. Primeiro que há uma apatia completa sobre o processo eleitoral. Há uma apatia completa.
de pleitos eleitorais para cá, até o programa eleitoral tem se desqualificado. O eleitor abomina o denuncismo. O eleitor abomina aquele confronto de baixaria. O eleitor quer saber o que é que eu vou fazer. Aliás, nem quer saber o que eu fiz de melhor. Ele já quer saber o que eu vou fazer. Até, afinal de contas, eu estou delegando a quem vai ganhar para estadual, federal, senador, governador e presidente da República, é o que eu quero para os próximos 4 anos. Porque o que passou já foi obrigação. Sim. Se fez bem feito ou não, cabe a mim, o eleitor, fazer uma análise. Agora, essa questão dos programas eleitorais, até porque o nível também é baixíssimo. Sim. Eu estou entrando com uma representação no Ministério Público Eleitoral de um candidato que eu vou não cito o nome, porque senão aí não vou citar, hipótese nenhuma, eu sou experiente, mas ele simplesmente registrou a sua candidatura com adágios completamente alusivos a ser corrupto. Ele se chama 721, 21, não sei o quê, ele se chama de mala, ele se intitula mala. Agora, o poder público não pode permitir que você degenere o processo eleitoral, que você traga para dentro da campanha eleitoral a mesquinhez, a baixaria e até mesmo provocando no eleitor de que política é lugar de se fazer a malandragem oficializada. Agora, vereador, a gente vê um fato que não dá para a gente negar. A esperteza dessas pessoas em conseguir captar talvez a indignação, a reprovação, até a revolta do eleitor e canalizar isso. Eu disse aqui e reitero, Tiririca ele não foi eleito simplesmente pelo nada. Por trás dele existia uma equipe muito bem montada e formada e ele levou junto com ele Valdemar das Costas Neto, que de dentro da Papuda elegeu o ministro do transporte, escolheu o ministro do transporte. Aí o cidadão fica pensando, peraí, como é que a gente pode confiar nessa classe política se o nosso voto de revolta ele está sendo canalizado por pessoas que não têm o nosso, digamos, sentimento de revolta? Pois é, mas essa a minha preocupação. O brasileiro, eu sinto que ele está avançando com essa nova modalidade dessa rede de informação que nós temos, porque é preciso diferenciar informação de conhecimento. Eu sempre falo do repensar. O repensar é o conhecimento. Porque nós recebemos, somos bombardeados todo minuto. Você sai na rua, tem um outdoor com informação. Você olha para o traseiro de um carro, tem outdoor com informação. Você vira a esquina, tem os letreiros dos comércios com informação. Não, eu vou dar um exemplo para o senhor, dias desses. Eu não gosto de me colocar como exemplo, porque aí fala assim, não, ele está levando o vereador para resolver um problema dele, essas coisas assim. Saía daqui para Trindade visitar meu amigo Padre Jesus, parei no posto de gasolina, aí o frentista falou assim, André, você ficou sabendo que matou mais uma mulher? Eu falei, não, aonde? Não sei. Que horas? Não sei. Em que lugar? Não sei. Aí eu falei, como é que você ficou sabendo? Não, me disseram. Então, assim, esse momento do repensar, de você passar para frente a informação sem pensar se aquilo é verdadeiro, se é falso, se tem um objetivo, talvez não seja esse momento. Mas é este momento que o brasileiro tem de que vai adiantar. Continuar gritando nas ruas, porque já diminuiu. E o que adiantou? Aquela convulsão toda no ano passado, no ano retrasado, aonde o povo foi para as ruas sem bandeira, sem cor partidária, aliás, nem aceitaram partidos políticos no meio das caminhadas, né? Se nesses 34 dias... Mas os partidos políticos estavam dentro, infiltrados. Existiam alguns que estavam financiando, até justamente para promover a baderna. Sabemos, vereador, promover a baderna, vereador, promover o descrédito. Não é o senhor que está falando, sou eu que estou falando. Tudo tem que ter uma liderança, e essa liderança tem que ter um objetivo. Então, muitas pessoas foram às ruas com o justo direito democrático de reivindicar. Agora, havia ali pessoas infiltradas com objetivo político
de transformar a manifestação em anarquia, protesto. Aliás, desvalorizar o movimento, que era um movimento que começou naturalmente, lícito, que veio justamente com a insatisfação. Então, quer dizer o seguinte, se o brasileiro não usar as informações que tem e trabalhar essas informações e transformar em conhecimento, o mesmismo do processo eleitoral vai continuar. Porque aí você acabou de dizer uma coisa, um cidadão que não tinha, que só porque tinha popularidade e ele era o reflexo, ou seja, ele era o para-raio das insatisfações, se elegeu com uma quantidade, um sufrágio de voto nunca visto. Mas nós não sabíamos, e passamos a descobrir depois, que por trás dele, você acabou de dizer, tinha o submundo da política influenciando, até para fazer o quê? Manter pessoas que tinham compromisso com o quê? Com, infelizmente, a corrupção. A primeira pergunta que eu fiz para o senhor, se um presidente da República muda um país, é justamente para que a gente reflita que o Congresso Nacional hoje, ele é mais poderoso do que o Executivo. Nós já tivemos vários exemplos, inclusive quando foi votada essa questão do orçamento, quando a presidente Dilma, cada deputado ele tem direito a uma cota de orçamento para gastar nas suas bases. A presidente Dilma disse, quem gastou, gastou, quem não gastou, não gastou. Estava naquela polêmica de votar o salário mínimo. Aí os deputados foram, tudo bem, corte as nossas emendas, que vamos votar um salário mínimo de R$1.000 para o povo. Então, ou seja, o cidadão ele é usado até nessas situações para objetivos que não são aqueles que nós queremos. Aí quando eu falo sobre essa questão do parlamento, eu penso que é muito mais importante a gente escolher os parlamentares e o presidente, num regime republicano, como eu já disse várias vezes, né, às vezes ele fica assim, um tanto quanto, né, digamos assim, tem que ter sintonia com o Congresso Nacional, porque ali no Congresso Nacional tem a bancada da droga, tem a bancada da arma, tem a bancada do álcool, tem a bancada religiosa, ou seja, partido já fala, é parte da sociedade. Agora, essa sociedade que nós temos, ela é representada lá. Então, quando eu falo sobre essa questão dessas eleições, ou eleger, não o majoritário, mas as proporcionais, eu penso, às vezes, ser tão importante quanto elegermos um presidente. Agora o brasileiro não descobriu ainda que depois da promulgação da Constituição de 1988, o parlamento se tornou uma das maiores forças deste país. Lá na pequena cidade de 5.000 habitantes, se o vereador for instruído, se o vereador tiver conhecimento, se ele souber regimento da casa, se ele souber a lei orgânica do seu município, e se não tem, cria, o executivo, não é que ele vai ficar enquadrado, ele vai ser dirigido com a vontade do povo. Agora, essa barganha que você acaba de me falar, eu já falei várias vezes aqui no Jornal Argumento, eu concordo com o seu pensamento, André, é que é o mal do país. É o mal do país essa barganha, aonde o executivo continua a querer submeter o legislativo com a questão do poder econômico. Ou seja, as emendas orçamentárias, essas emendas parlamentares, elas terminam financiando lá na base, inclusive a corrupção direta. Quantas OS nós descobrimos, quantas organizações sociais nós descobrimos que os parlamentares terminaram desviando dinheiro para que elas usassem, e sendo que nem existiam, nem no local. Não, nós temos um caso, claro, que foi mostrado em rede nacional, de um deputado de Goiás que fez uma emenda para uma festa, para uma entidade do terceiro setor, vamos chamar ONG, que não existia, foram atrás, era um lote vago. Então, assim, essa é a preocupação, né? Nós temos que saber o que os nossos parlamentares estão fazendo, acompanhando, e não chegar nesse momento agora e passar a conhecer o passado, tal, e às vezes até fazendo, digamos assim, escolhas erradas. Mas esse é o raciocínio seu correto. Um presidente ainda tem o poder nesse país de ser presidenciável. Ele ainda tem parte do cofre para abrir para todos
para municípios, para o Estado e para os parlamentares. O que deveria ser o inverso, né? Quando você aprova um orçamento e uma lei de diretrizes orçamentárias de uma cidade, de um país e de um estado, você, ao meu entender, você tinha que rubricar todas as emendas. Porque aí você vai fazer com que o executivo cumpra a vontade do povo. Porque aí os diversos equipamentos construídos, os elefantes brancos, que você constrói para atender este ou aquele empresa, esta ou aquela incorporadora, e que através dela desvia o dinheiro e retorna, nós não teríamos construído, por exemplo, o Porto de Cuba. Nós não teríamos construído o Porto de Cuba. O que o Brasil tem a ver com a atividade econômica de Cuba? O que o Brasil teve de haver de financiar determinados países, inclusive países chamados totalitários na África, e que agora perdoou os seus débitos? Enquanto lá no Nordeste, nós temos os nossos irmãos que andam 3, 4, 5, 10 léguas com uma caixa de água na cabeça, ou uma lata de água de querosene na cabeça, para poder alimentar, ou, se quiser, tomar água. Isso é absurdo. Esse é o país da incoerência. Porque o legislativo não é forte, porque o legislativo não sabe o poder que tem, e porque o executivo insiste em querer, na canetada, continuar mandando nesse país. Agora nós temos um problema crônico, vereador, a falta de conhecimento da história. Digamos aqui, vamos fazer uma alusão, ou vamos fazer aqui uma ligação a um fato de infância, quando a gente brincava com aquele negócio de batata quente, né? Reuníamos 5 ou 6 ou 7 meninos e colocava a batata quente na mão da pessoa e fazia uma pergunta. Enquanto ela não respondia, a batata queimava. Nós estamos vivendo no Brasil uma situação onde as pessoas não entendem. Não quero defesa, não quero nada, assim, só para explicar. Estamos vivendo o caso da CELG. Ele não surgiu agora, mas ele estourou agora, na mão de uma pessoa que está no poder. Nós temos algumas situações que elas foram criadas durante anos, décadas, mas quem está no poder é culpado pelos erros do passado. E o cidadão, ele só lê a notícia e culpa aquele gestor, seja em nível estadual ou nacional, por um fracasso que, infelizmente, ou por uma situação que aconteceu na gestão dele. Aí esquece o passado e culpa quem está ali naquele momento representando. Mas esse é a questão do imediatismo. O brasileiro adora o imediatismo. Esse é o mal do nosso país. Primeiro que planejamento nesse país são raros que fazem. Não existe. Vamos falar política de Estado. Agora, não, né? mas eu quero até defender o Estado de Goiás. O Estado de Goiás tem feito planejamento. O Estado de Goiás tem feito planejamento, sim. Diferente de outros estados. Até porque é um estado de oposição ao governo federal e foi no governo federal com projetos execuíveis e trouxe bilhões para o Estado de Goiás. Isso é projetar. Isso é planejar. E que, na verdade, em outros governos, nós não assistimos isso. Então, o imediatismo também dessa cobrança, em relação à CELG, todo mundo sabe. Meus cabelos já estavam branquinhos quando venderam Cachoeira Dourada. Agora, veja para mim. Eu tenho uma fazenda, vamos supor. E essa minha fazenda, eu preciso pôr gado nela. E esse gado é a vida da minha produção. Porque eu preciso ter um bom leite, tem um sustento, sim, eu preciso, da carne tem sustento. Eu preciso ter um bom pasto, eu preciso me preparar agora no mês de agosto, adubar a terra, não meter fala as isso, máquinas. porque daqui a pouco o pessoal vai falar que Anselmo Pereira está cheio de fazenda Não, pelo não, Brasil. mas eu conheço o procedimento. É o meu procedimento do Estado, de uma empresa. Aí você eu peguei essa fazenda, vendi. O senhor está dando um exemplo. Eu estou dando um exemplo. Aí eu vou pegar o gado e vou fazer o quê com esse gado? Eu vou arrendar a fazenda dos outros. E o cara vai me extorquir no preço quando chegar a seca. Que diferença tem para o estado de Goiás em relação à CELG? Pegaram a Cachoeira Dourada, que era a maior riqueza de produção energética desse estado, viável, venderam a preço de banana e diluíram todo o dinheiro em quê?
uma porção de equipamentos que, inclusive, 30% a 40% estão obsoletos na beira das estradas de nossas cidades. Vereador, agora, esse é o problema da Celg. Eu conversei na época quando foi vendido Cachoeira Dourada, e eu conversei com integrantes do governo, eu perguntei, o que vocês vão fazer com o dinheiro da venda de Cachoeira Dourada? Aí ela falou assim para mim, o quê? Não, o que vocês vão fazer com esse dinheiro? Já gastamos. Sim, eu sei que... O dinheiro já não tinha nem entrado e já estava gasto. Já estavam devendo a metade e gastaram em equipamentos extremamente desnecessários. E outra coisa, não deram com esse dinheiro uma sustentabilidade à situação financeira da Celg. E de lá para cá ela veio descambando. É lógico que uma empresa, qualquer, eu tenho uma empresa, a minha empresa vai fazer 50 anos, é uma microempresa, mas eu sustento ela há 50 anos. Se eu não for lá todos os dias, se eu não planejar, se eu não der um jeito de enxugar, se eu não der um jeito de observar as crises que vão sair, que às vezes é inerente, fora da minha vontade, é uma crise externa, como tem crise externa em todos os países, nós tivemos recentemente, 2 anos atrás, a crise mundial. O Brasil se sobressaiu nela. O Brasil até que conseguiu se sobressair, né? Mas tudo isso depende de planejamento. Agora, em relação à Celg, não queiram culpar o atual governo, porque o atual governo, pelo contrário, tem feito todo o esforço para torná-la viável e para ter, junto com o governo federal, a possibilidade de tornar a Celg uma empresa extremamente produtiva. Eu vou fazer a defesa, deixa que eu faça, porque senão vai sobrar processo para o senhor, mas eu me lembro que há algum tempo, digamos assim, há uns 12 anos, há uns 10 anos, ou sei lá quanto tempo, houve uma audiência na Assembleia onde um governador ele queria já fazer a federalização ou fazer a venda da Celg, já vendo essa possibilidade, e a oposição em peso disse não, a Celg é o nosso patrimônio. Aí eu perguntei, como eu sempre pergunto para os candidatos e para os políticos, vocês hibernaram nesse tempo? Não fizeram mais nada? Ou seja, foram lá, não vamos vender, mas não cuidaram. Se tivesse feito isso naquela época, feito o pacto de federalização da Celg naquela época, porque a empresa é assim, a cada dia e a cada momento, se você não replaneja, se você não faz o investimento sobre ela e você não reconduz ela ao caminho correto, ela vai para a insolvência. Como não permitiram naquela época, os 12 anos para cá acumulou o quê? Acumulou um processo de déficit quase que irrecuperável. Mas se você ler nas últimas notícias dos jornais, o atual governo já está em Brasília concluindo todo esse processo. Que depois eu tenho que pagar graças a Deus que eu não estou citando o nome de ninguém. Eu estou citando o nome do atual governo, porque o atual governo é o governo do Estado. Agora, quem está no governo, né? Isso é o problema de quem está aí no governo. Eu estou falando que o atual governo, com toda a sua equipe, está fazendo um trabalho, novamente, de tentar fazer com que o governo do Estado tenha o domínio de boa parte. Se não tiver dos 51%, mais de 49% ou de 50%. O que me deixa triste, vereador, é que nós perdemos muitos patrimônios, perdemos BEG, perdemos Cachego, perdemos, assim, autonomias, né? E agora eu fico receoso sobre esse aspecto, porque nós tivemos lá no Rio de Janeiro, a privatização, a Light entrou, e aí... No ato de assinatura de transferência, faltou energia. Aí tiveram que cancelar o evento para outro dia, porque faltou energia. Você esqueceu de incluir aí o primeiro banco que nós perdemos, que foi o BD. Sim. O Banco de Desenvolvimento, que por sinal funcionava ali pela Rua 9. Exatamente. E era um banco fantástico. O que seria hoje o Fomentar? O que seria hoje o Goiás Fomenta? Né? O Banco de Desenvolvimento era a grande ferramenta de desenvolvimento específico para o governo do Estado. Nós fomos perdendo o BD, depois perdemos o Cachego, depois perdemos o Banco do Estado de Goiás e fomos perdendo uma série de atividades, equipamentos, instituições eminentemente goianas. Inclua aí a Cachoeira Dourada. Sim. É o que eu falo sobre a questão do transporte coletivo, né?
nós vivemos uma omissão, nós vamos falar isso depois do intervalo, mas nós vivemos uma omissão de 20 anos, né, onde um governador, ele cedeu à pressão das empresas e tirou o cobrador, colocou um bilhete eletrônico com o pretexto de que daria agilidade ao trânsito, a essas coisas. Mais de 5.000 pessoas foram desempregadas e de lá para cá está difícil de retomar o comando dessa questão do transporte coletivo, porque não foi hoje, o caos do transporte não é hoje. Esses são os desacertos do passado que desembocam gradativamente, como qualquer empresa, no futuro. A questão da mobilidade na região metropolitana de Goiânia não é caso de prefeito, não. É caso de intervenção de governo estadual e federal. Imediatamente. Goiânia tem 80 anos, caminhando para 81 agora, no mês que vem. Resultado? Se nós não cuidarmos da mobilidade dessa cidade, nós vamos ter um estrangulamento nunca visto em tempo pior do que nas outras capitais, porque nós estamos tendo o processo tão acelerado que em 80 anos nós estamos tendo os mesmos problemas de capitais de 300 e 350 anos que não conseguiram ainda resolver os seus problemas. E Goiânia não merece isso. Vou voltar a dizer, este governo pelo menos mantém um financiamento no eixo Anhanguera para que as outras conexões possam se permitir interligar. Façamos justiça. Quem não usa o transporte coletivo paga esse preço. Todos nós pagamos esse preço. Essa é a grande verdade, porque Goiânia e a região metropolitana não tem mais engenharia de trânsito que dê solução para a mobilidade e justamente para o caos de veículos particulares. Goiânia tem priorizado veículos particulares em detrimento do transporte de massa. Espero que os dois governos municipais e estaduais criem juízo e coloquem para funcionar o BRT na região norte-sul e o VLT na região leste-oeste. E vai ficar pior, porque tem candidato aí que está dizendo que se for eleito, eu acho justo, mas não, assim, o que é justo para mim não é a verdade absoluta. As empresas são obrigadas a manter o transporte coletivo, porque as empresas são obrigadas a dar o passe livre e nós temos um governo federal que está incentivando. Quando ele reduz o IPI do carro, o IPI da moto, ele dá ao cidadão o direito de ter o seu carro. Então, assim, é um embate, uma luta tão complexa, né? E o cidadão, às vezes, ele não entende isso, né? Mas por trás disso, dos incentivos para comprar carro, para comprar equipamentos domésticos e outras coisas, é que o cidadão quer fazer o contrabalanceamento da inflação. Ele promove o consumo para tentar equilibrar a inflação. Na verdade, não está pensando na comodidade do povo, não. Ele está pensando do povo gastar, do povo consumir bastante para fazer o equilíbrio do processo inflacionário. Não tem por trás disso nenhuma bondade, apenas para equilibrar a balança do sistema financeiro que nós estamos precisando dar uma satisfação para o pessoal. Até porque, recentemente, nós temos assistido ao senhor Malan, que não sabe mais o que faz para conter o processo inflacionário que há mais de 3 ou de 4 anos está incubado. Não é o Malan. O Malan, ele foi ministro de um outro governo, né? O nosso ministro da Economia hoje Mas eu penso... era aquele que defendia juro baixo. Mas eu penso que tem coisa por trás disso aí sendo canalizada, e se você fizer uma observação, é esse o pensamento correto. Ninguém está pensando na qualidade de transporte, ninguém está pensando na qualidade dos corredores preferenciais das grandes cidades, das cidades metropolitanas. As pessoas estão pensando em dizer, consumam mais, porque nós precisamos equilibrar o processo inflacionário. Alguém está induzindo isso na cabeça desse atual governo. Ok, nós vamos para o intervalo comercial e na volta vamos falar sobre os assuntos de Goiânia, né? Um deles é o plano diretor de Goiânia, que foi vendido com versos e prosas e está virando a Constituição brasileira, né? Uma colcha de retalhos. Afinal de contas, foram
mais de ano se debruçando para projetar Goiânia para 50 anos. E hoje está virando uma coxa de retalho o nosso plano diretor. Inclusive, vamos falar sobre a questão da água. Já mostramos isso aqui, a gente aborda daqui a pouco, um instante só. De volta com o Jornal Argumento, recebendo prazerosamente aqui a visita, né, e a forma solícita de sempre atender aos nossos convites, o vereador Anselmo Pereira. Vereador, antes do intervalo, eu dizia, vamos falar um pouco sobre Goiânia e esse plano diretor que projetava uma cidade para 50 anos e está virando uma coxa de retalho. Aí, quando eu falo da importância do legislativo, é nisso, porque quantas audiências públicas as pessoas foram, participaram, acreditaram, e tudo está mudando, trânsito, tudo está mudando. Como é que está essa situação desse plano diretor? Na verdade, eu fui um dos relatores do plano diretor. Eu me lembro que fui eu numa comissão e o vereador Elias Vaz em outra comissão. E fizemos um trabalho penoso. Eu vou dizer para você que foi penoso, porque foi. Nós nos internamos em um determinado período para discutir o plano diretor, que foi discutido no Ministério Público, audiências em outras instituições particulares, em sociedade organizada. Na Câmara tivemos infinitas reuniões e concluímos o plano diretor, colocamos em vigência. Lamentavelmente, depois de agora quase 8 anos, sequer 40% dele é aplicado no município de Goiânia. O plano diretor, ele dá uma diretriz, ele não particulariza aquele assunto. Ele diz, mas ele estabelece regras. Regras? Eu vou lhe dar um exemplo aqui para o nosso telespectador da TV Capital entender. O plano diretor diz, por exemplo, Goiânia deve crescer urbanisticamente para a região sudoeste. Por quê? Porque os mananciais de água, o reservatório de água, a captação de água, o Meia Ponte, o João Leite estão na região leste e norte. Então a cidade não deve crescer para lá para não poluir os mananciais. Bom, aí ela foi e disse, através disso, a prefeitura precisa mandar imediatamente, deu prazo de menos de um ano, para mandar reforma do Código Tributário, reforma do Código de Postura, criar, porque olha que loucura, uma cidade que quer ser sustentável, ela não tem o Código Ambiental. Mas o que é isso? Tem cidadezinha desse tamanhozinho que já tem um Código Ambiental. Goiânia até hoje está sendo decidido as grandes soluções ambientais de Goiânia por resolução. Resolução é a vontade pessoal e individual de quem governa, não é do povo. E outro detalhe que a gente acrescenta a isso, a falta de conhecimento das pessoas, porque o VLT e o BRT não saem do papel porque não tem ainda por parte do município um estudo do impacto ambiental. Ou seja, não tem regras definidas, mas não é só para isso não, André. Não é só para o VLT e BRT não. É para você, empresário, que quer construir em Goiânia. É para você, empresário e empreendedor, que quer fazer parcelamento do solo. A lei de parcelamento de solo de Goiânia, a minha lei foi revogada. Eu vou ser incúpido aqui, mas a lei chamava Anselmo Pereira, era 7.222. Foi a que desengessou Goiânia nos anos de 2000 e nos anos de 90. Foi a que evitou a continuidade dos loteamentos irregulares e clandestinos. O que fizeram com a minha lei? Revogaram a minha lei. Tem 8 anos que Goiânia não tem uma nova lei de parcelamento do solo. Ela também, o plano diretor determinou que tem que ter uma lei atualizada de parcelamento do solo. Eu citei aqui 5 leis. Cadê elas? Nenhuma foram atualizadas e nem criadas. Vereador, essa está no plano diretor. Na semana passada, o senhor deve ter observado que eu liguei várias vezes para o senhor, depois eu entendi que o senhor estava nas comissões, trabalhando, essas coisas, e me falou, André, essa semana eu não posso, mas a semana que vem eu vou conversar com você. O que eu queria trazer o senhor aqui, porque na semana passada, o grande debate foi a questão da BR-153. E aí eu falei, gente, já tem uma pessoa que já resolveu o problema, já solucionou,
E aí eu quero me estender mais um pouco, porque quando foi feito aquela ponte ali de um bairro, aí muita gente tomou as glórias, e eu liguei para o vereador Maurício Beraldo, falei para ele: o senhor foi lá, lutou, batalhou e trabalhou, então os méritos são do senhor. E tantas outras pessoas que lutam, batalham, e aí quando vem a questão da resolver, essas pessoas são esquecidas. O senhor há quanto tempo está lutando para tirar a BR-153 de dentro de Goiânia? Já está escrito nessa testa larga aqui desse vereador que o anel viário de Goiânia não é mais anel viário. Aliás, é uma avenida criminosa. Ela começa na BR-153, nas imediações aqui, perto do Céu do AB, e morre poucos quilômetros, menos de 14 quilômetros do anel viário, morre ali de novo na BR-060. Começa na BR-153 e morre na BR-060. Cadê o anel viário de Goiânia? Eu vou explicar. Ali eram recursos federais que tinham que ter a contrapartida do Estado ou prestação de contas. Veio o dinheiro para a primeira parte e não conseguiram prestar contas de como foi gasto aquele dinheiro. Então o dinheiro não vem mais. Assim, para quem pensa em continuidade do anel viário, pode esquecer. Pode esquecer. Esse pode esquecer. Nós já lançamos, e aqui ele não é candidato, eu posso falar, eu fiz 3 audiências públicas com várias prefeituras, principalmente de Aparecida, Senador Canedo e Goiânia. Fiz no ano retrasado, não foi no ano atrasado, não, no retrasado. Fizemos várias audiências públicas para lançar o novo anel viário do município de Goiânia, não. O novo anel viário da região metropolitana. Esse morreu. Esse acabou. E a prefeitura ficou de fazer o complemento desse anel viário. Já tem 2 anos. Não fez. Enquanto isso, nossos irmãos estão morrendo, porque todo tráfego pesado passa pela esse anel viário, que não é mais anel viário, mas é uma avenida, inclusive não tem a avenida, não tem a amortização ao lado, a desaceleração ao lado. Não, e lamentavelmente, não tem nada. E lamentavelmente a outra parte passa pela avenida perimetral, que é o sufoco e o desastre, matando. E esse governo agora, o Estado, resolveu, até que enfim, fazer uma intervenção lá, como fez, criando 2 viadutos. Olha os viadutos da GO 060, da ZO 070, e agora o viaduto que vai para Nerópolis. Me desculpe, mas eu tenho que ser justo. O secretário que tanto criticou as obras da prefeitura aqui em Goiânia, ele deu um péssimo exemplo ali na saída de Trindade, porque ele tirou uma pista de rolamento, fez um túnel que não tem movimento, e muitas vezes ele falou que o problema do trânsito eram sinaleiros e rotatórias. Lá ele colocou uma rotatória e um sinaleiro. Então, assim, aquela coisa, né? Mais do que palavras, temos que dar exemplos. Então, ali na saída de Trindade, conseguiram criar um caos onde já existia uma situação complicada. Pois é, mas é o que eu estou lhe dizendo. É a falta de planejamento e empirismo. E do governo do senhor. Pois é, mas essa falta de empirismo, esse empirismo precisa acabar. Mas quando eu falo desse anel, nós estamos criando um metropolitano, eu cito o pior exemplo é a BR-153. Eu fiz uma lei há 10 anos atrás, municipalizando o trecho entre Agetop e Vila Redenção. Eu só posso fazer leis no município de Goiânia. Eu fiz lá, fizemos a pré-municipalização, dando o nome de Avenida Deputado José Eduardo Silva Nascimento. Era um grande vereador que morreu da região do Novo Mundo. Foi vereador uns 4 mandatos. Essa minha intervenção foi para que a doutora Marilda, do Ministério Público, pudesse determinar naquela época que a prefeitura assumisse a iluminação. Porque o governo federal não fez, e agora o governo do estado foi lá e iluminou toda a BR-153. Iluminou. E está trabalhando para transferir a BR-153 de Aparecida de Goiânia
passando por senador, indo embora para Brasília. Agora, vereador, o senhor está ressaltando muito esse governo atual. Olha que ele tem, ele tem 3 anos de respostas para dar. Não, mas eu tenho que De ressaltar. ações que não foram feitas. Ô André, ainda bem que você não me perdoa aqui em nada. Você me bate sem piedade também. Mas eu só posso falar das coisas que eu vejo que estão dando certo. Eu moro no setor universitário há quase 50 anos. Graças a Deus eu vou fazer 50 anos no ano que vem. A minha família, eu moro na mesma casa, tenho o mesmo comércio e sou 30 e tantos anos vereador na minha região. Agora, uma das coisas que eu assisti com muita dor foi centenas de famílias que perderam suas vidas na BR-153, principalmente à noite. Como é que eu não posso citar que esse governo foi lá, desafiou o DENIT, desafiou o governo federal, desafiou o governo municipal, foi lá e iluminou. Olha que perfeição. Quantas vidas estão sendo salvas? Eu tenho que falar. Então por que o governo do senhor disse que resolveu o problema do lixo em Goiânia e não resolveu, só ficou no discurso? André, você está me provocando. Não, eu estou... É a arma do jornalista. André, você está me provocando. O nosso governo quer cooperar com a Prefeitura de Goiânia. E é dever cooperar. O governador assinou verba para auxiliar a Prefeitura na aquisição de caminhões de lixo. Não é a obrigação do governo do Estado, então, mas é a obrigação da capital. Então, por que o secretário ele foi se meter no assunto que não era, como o senhor falou? Não, mas nós temos obrigação. Goiânia é a capital do Estado. E está, e faz parte. Ora, e faz parte da região metropolitana de toda a cidade. E é a vitrine. E é a vitrine. E o governador do Estado tem obrigação sobre Goiânia. É possível nós auxiliarmos a Prefeitura naquilo que é de dever às vezes, e diante de determinadas crises, é possível não, é dever. Quando o governador assinou determinada verba, e eu estava presente, quero falar para você que eu estava presente no ato da assinatura, passando quase 6 milhões para o governo do município para aquisição de caminhões de coleta de lixo, é um dever do Estado, diante da crise que a Prefeitura estava passando. E eu acho que isso é louvável. Assim como eu acho que a Prefeitura, de vez em quando, pode auxiliar o governo do Estado na solução de problemas que o Estado precisa. Até mesmo, porque não temos nada com isso, né? Nós, se votamos em candidatos diferentes, quem está no poder não pode separar não pode e nem deve. E nem questões da sociedade. A sociedade ela não pode sofrer em função disso. É o que eu digo lá na Câmara. Nós, na Câmara, não podemos ser oposições radicais. Nós não podemos viver eternamente na esticação de corda, porque quem perde quando estica a corda é o contribuinte. Sim, e é o município. Ele perde e paga. Ele perde e paga caro, porque passa a ter uma péssima qualidade de vida, as suas esperanças são jogadas na lata de lixo, o desestímulo com a atividade política aumenta. Então eu entendo que os poderes têm que ser harmônicos, esqueçam as cores partidárias, esqueçam as suas ideologias partidárias e olhe aquilo que o povo precisa na sua cidade e no seu estado e na federação. Agora, é lógico, mantendo um certo equilíbrio, de nunca jurisdicionalmente intervir frontalmente na atividade de cada um dos seus entes, que é o município e o Estado. Isso está certo, mas o senhor é um parlamentar e o parlamento ele tem que elaborar leis e fiscalizar. Cadê a continuidade da Marginal Cascavel? O Ribeirão ali, Cascavel, Unicum, não sei mais nem o nome, porque já virou uma utopia. E aí, vocês estão de braços cruzados? Porque desde a época de Pedro Wilson, nós estamos aguardando a continuidade da Avenida Cascavel. Não, mas eu acho engraçado que você me trouxe aqui para bater mesmo, e eu vou apanhar bastante, porque é minha obrigação. Nós não estamos cobrando nem a Cascavel não, hein? Não é só a Cascavel não. Eu era menino, tomava banho no córrego Botafogo. Eu quero lhe perguntar, cadê o término da Marginal do Botafogo, que foi iniciado no governo do Nion Bernardes? Cadê? O senhor tem que responder. Mas nós estamos cobrando, nós estamos cobrando diuturnamente, nós estamos cobrando diuturnamente em nome de Goiânia, até porque eu moro na região leste, e eu trafego
dioturnamente para a Marginal do Botafogo e que passou a ser uma avenida estrangulada, passou uma via de estrangulamento. Eu lhe digo uma coisa, nós estamos sonhando por um momento que a Prefeitura de Goiânia conclua o viaduto do 88, que é uma boa obra. Vocês estão sendo omissos, então? Não. Vocês estão torcendo e quando vocês têm a função de cobrar, legislar... André, se você for os vereadores que têm mais comprometimento com a questão urbanística da cidade, têm feito cobranças, não só diretamente ao Executivo, inclusive utilizando órgãos auxiliares como o Ministério Público. Nós temos feito isso permanentemente. Em cada audiência que nós temos da questão urbanística de Goiânia, nós citamos término da Marginal do Botafogo, reiniciar o Cascavel. Eu agora vou te falar em primeira mão. Aliás, em primeira mão. Nunca citei em lugar nenhum, vou citar aqui agora. Eu ia citar, inclusive, no semanário. Nós estamos cobrando agora da Prefeitura de Goiânia e vamos lançar com a força popular. Porque todo mundo faz parque para a região sudoeste. E a região leste de Goiânia, que é a mais antiga e uma das mais populosas, é a segunda região mais populosa de Goiânia, não tem um parque. Nós vamos lançar agora, com parceria com a atividade público-privada, o primeiro parque grande da região, que é o Parque do Palmito. Por que vocês deixaram os parques de Goiânia acabar? Os senhores, porque nós já fomos exemplos para o mundo em qualidade de vida. Hoje os nossos parques, está faltando água. E nós estamos vivendo um fenômeno que eu me lembro que um presidente uma vez disse, olha, não é o petróleo, não é isso, não é aquilo. Nós temos 40% da água do mundo e vamos exportar água para o mundo. Aí está faltando aqui em Goiânia. Olha como é que você fez uma interpretação fantástica, né? Quais são os países da África Oriental que são os mais ricos? É o que tem petróleo. Vai acabar. Sim. Você acha que o Kuwait, acha que o Kuwait vai viver eternamente daquele petróleo de lá? Não, aí quando acabar, vão peraí. achar Agora veja como que o Brasil precisa se alinhar com o pensamento do futuro. O segredo e a riqueza do futuro chama-se água. E nós temos. E nós estamos poluindo, nós não estamos aproveitando, e nós temos o maior manancial de água praticamente do mundo. 40%. E sabe quem é que vai vir buscar água aqui? O mundo vai vir buscar. Não, mas... Igual nós estamos indo buscar água. Não vai vir não, vereador, porque está acabando. Bom, está acabando, mas nós vamos ter que acordar. Nós vamos ter que ter governantes que descubram que a maior riqueza deste século XXI é a reserva ambiental preservada. Cadê o Ribeirão João Leite, que foi vendido como a solução dos problemas até 2025, que não faltaria água em Goiânia? Como é que está? Parou? O reservatório construído pelo nosso governo, parou. Graças a Deus, é que está dando ainda sustentação ao abastecimento. Eu quero citar aqui São Paulo, cidade trilionária. Olha o caos de São Paulo. Esgotou as suas Acabou. Terras. Agora, Goiás e Goiânia, graças a esse governo, tem um reservatório que ainda vai garantir essa distribuição por mais anos, até 2025. Mas está faltando água na cidade. Mas aí já é uma outra questão. É a falta de um planejamento de condução da água de adutoras para chegarem até o produto principal, que é nos lares. Mas aí, vereador, com todo respeito, o cidadão, ele entende, mas não aceita. Ele paga a conta e quando ele abre a torneira, ele quer água. Sim. Aí não adianta dizer os problemas. Para o cidadão, ele quer abrir a torneira e ter água. E está faltando, e aqui eu quero fazer uma denúncia, está faltando uma sintonia fantástica entre determinados órgãos que têm a delegação de poderes. Nós demos poderes para a Saneago explorar a água em Goiânia. É delegado. Isso é sério. Nós fizemos a delegação para ela, mas não há sintonia entre a Saneago e a Prefeitura de Goiânia no planejamento da cidade.
e temos cobrado isso de forma veemente. Agora, vereador, como é que se faz? Porque foi feita a questão da votação do IPTU, os vereadores não deixaram aumentar. Agora tem a questão da desafetação das áreas. A Câmara também não deixou. Como é que você administra uma cidade sem dinheiro? Não, administra. Nós vamos dar a condição da Prefeitura de Goiânia, sim, administrar por mais esses 2 anos. Aliás, se depender de mim, vereador Anselmo Pereira, essa Prefeitura tem que cada dia mais acertar. Ela precisa acertar, porque não é o nome do prefeito, não é o nome do vereador, da Câmara, é o cidadão que precisa ter os seus anseios realizados. Porquanto essa ideia do Haddad, quanto pior, melhor, não coaduna, pelo menos para mim, particularmente. Eu, durante julho, me internei na Prefeitura, numa comissão para discutir a questão da planta de valores. Aliás, essa planta de valores, quando chegar na Câmara, eu quero vir aqui dar depoimentos fantásticos sobre ela. Tem 8 anos, e eu desafio, se eu não tenho 8 anos que eu cobro a planta de valores para ser implantada anualmente e revisionada em Goiânia. O governo passou 2 mandatos, só agora descobriu que ela está defasada, que ela está completamente desencontrada da realidade urbanística da cidade e que os investimentos que a Prefeitura fez em determinadas regiões precisavam ser melhor cobrados e que as alíquotas precisam ser vistas, porque é do Código Tributário, a Lei 5.040, da época da inflação galopante. Então precisa fazer um equilíbrio entre alíquota e planta de valores atualizada, para que a Prefeitura tenha que ter dinheiro, mas ela também não pode extorquir o bolso do contribuinte de uma vez. Então veja que assunto palpitante que nós vamos ter. O senhor esteve aqui, nós temos 2 minutos. O senhor esteve aqui e o senhor foi uma pessoa que teve a lucidez, porque teve um prefeito que queria cobrar IPTU de poste do governo, porque o poste estava na rua, então tinha que cobrar o IPTU. Aí começou essa guerra. Agora, nesse período eleitoral, cortaram a energia da prefeitura. Eu acho que é certo, porque se o cidadão paga, o município também tem que pagar. Mas nesse período eleitoral, soa como briga política. Não, mas nós temos que entender que a CELG agora é dirigida por uma empresa federal. A CELG não é de ninguém não, ainda. Por enquanto é de ninguém, mas ela está cumprindo com a função dela. Por que corta na minha casa com 15 dias? Por que corta na minha farmácia? Por que corta na sua casa, telespectador? Tem cortado para o poder público, sim, ué. Mas no período eleitoral... Por que quando desafeta e quando desapropria um bem seu, que eu conheço pessoas que até se suicidaram, e não paga a desapropriação? Vai lá para a chamada precatório, que é uma vergonha que o governo faz em relação ao município. Vereador, nós temos o Estádio Olímpico, o estádio Serra Dourada. Eu conheço essa família. Ele foi desapropriado. Eu conheço hoje, esse caso. Foi 74, até hoje a família esse caso é o exemplo da vergonha de que o Estado, eu não falo Estado em sentido de Estado, o Estado, ele não cumpre com as suas obrigações, mas imputa sobre nós, os munícipes, todo tipo de maledicência para receber e aplicar mal os seus impostos. Vereador, infelizmente terminou o nosso tempo. Eu agradeço muito, porque eu sempre digo que a arma do jornalista é a pergunta. Não estamos aqui para inquirir, não estamos aqui, muito pelo contrário, para interrogar, não temos esses poderes, né? E a nossa arma é a pergunta. Eu fico feliz quando encontro respostas, por isso sempre agradeço a presença do senhor, porque o senhor não se furta a responder nada, mesmo que doa na carne, mas o senhor sempre fala. Eu acho que isso é bom para a democracia. Então agradeço muitíssimo e já fica convidado para a próxima entrevista para falar sobre mais assuntos. Olha, eu fico muito feliz quando eu venho aqui, o Jornal Argumento e a TV Capital, até porque você, André, você capta todo o resumo de uma série de assuntos que estão na ordem do dia e que nós temos que dar satisfação para o eleitor. E nós não somos imunes de errar, não. Nós temos que errar menos e acertar mais. E não aprender com os erros. E não aprender. Né? Agora eu quero fazer um convite ao telespectador da TV Capital.
A Câmara está aberta. Segundinhos. A Câmara está aberta. Vá lá, participe, dê as suas opiniões, vá no seu parlamentar que se elegeu, cobre dele posicionamento em benefício da sua cidade e em benefício daquilo que você contribui para que Goiânia vá bem. Vereador, o senhor sabe disso, o senhor vai nem responder um comentário meu. Muitas pessoas não vão lá cobrar em benefício da sociedade. Vão cobrar um favorzinho ou vão pedir um favorzinho, como se dizem que a democracia ela emana do povo para o povo. Agora, às vezes, nos tornamos indivíduos só, solitário, representando essa democracia. Então, temos parte também, né, e muito nesse processo vicioso que nós temos no Brasil. Vereador, muito obrigado pela presença. Agradecido e até a próxima, se Deus quiser. Ok. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.